Retornando com nossas resoluções de questões, né, questões de concurso, quer dizer, no caso aqui é uma questão dada numa prova, né, formulada por esse amigo de vocês, né, para o grupo, né, os nossos alunos do 8º ano, já tem uns 2 anos a questão. Vamos fazer uma questão bastante interessante, é um reforço de conteúdo de aritmética do assunto razões e proporções, tá bom, gente? É uma questão que diz assim, ó. Uma equipe de futebol é formada por 28 jogadores. 12 são cariocas, 8 são fluminenses, 6 são paulistas e os demais são capixabas. Né? A gente vai ter que calcular quantos são os capixabas aí, eu acho. Né? Vamos ver? Determine. Vamos lá? Olha só. É a razão, é um problema de razão, tá certo? A razão entre os jogadores mineiros e cariocas. A letra B, a razão entre os jogadores paulistas e mineiros. A razão entre os jogadores mineiros e não mineiros. Interessante essa. E a letra D, a razão entre os jogadores capixabas, viu como a gente vai ter que calcular? E a totalidade de jogadores. Vamos lá então, gente, vamos ver? Olha só, nessa equipe tem quantos jogadores? 28, né? 12 cariocas, 8 mineiros, 6 são paulistas. Daqui a pouco a gente acha o capixaba, tá bom? Olha só, ele quer saber a razão entre os mineiros e os cariocas. Quantos são os mineiros? 8. Quantos são os cariocas? Cariocas são 12. Então é 8 para 12. Essa é a razão entre eles. Vamos lá? Eu posso simplificar ambos por 4. 8 por 4 dá 2 e 12 por 4 dá 3. Ou seja, a razão entre os jogadores mineiros e cariocas é 2 para 3 ou 2 para 3. Perfeito, gente? E aqui cabe o entendimento para a gente conhecer e sentir mais o que é esse negócio de razão. Quando eu falo que a razão entre mineiros e cariocas é a razão de 2 para 3, quer dizer o seguinte, cada 2 mineiros, né, para cada 2 mineiros existem 3 cariocas, perfeito? Cada 2 mineiros, 3 cariocas, tá certo? Quer dizer, se eu somar 5 jogadores entre mineiros e cariocas, claro, né? Eu terei 2 mineiros e terei 3 cariocas. Se eu multiplicar isso aqui por 2, eu terei 4 mineiros para 6 cariocas, 8 mineiros para 12 cariocas e assim sucessivamente, tá bom? A letra B, a razão entre os jogadores paulistas e mineiros. Quantos são os paulistas? A gente viu aqui, os paulistas são 6 paulistas e os mineiros são 8. Então é 6 para 8. Simplifico ambos por 2. 6 por 2 dá 3. 8 por 2 dá 4. Então a razão entre paulistas e mineiros é de 3 para 4. É o que eu falei ainda há pouco, né? Quer dizer, para cada 3 paulistas existem 4 mineiros. Ou seja, se eu somar esse grupo, né, só paulistas e mineiros, em cada 7 jogadores, 3 são paulistas e 4 são mineiros, somente envolvendo, claro, paulistas e mineiros, perfeito? A razão de 3 para 4, ou então escrevendo assim horizontalmente, 3 para 4, tá bom? Vamos ver a terceira, o item C, a razão entre jogadores mineiros e não mineiros. Olha só, quantos são os mineiros mesmo? São 8 mineiros. Quantos são os não mineiros? Vocês concordam que são todos eles menos os mineiros? O total de jogadores é 28, 28 menos 8, não é isso? Os mineiros são 8, 28 menos 8 dá 20. 8 para 20 é essa a nossa relação. 8 para 20, tá certo? Ou seja, vamos simplificar ambos por 4. 8 por 4 dá 2, 20 por 4 dá 5. Eu sempre devo responder nessa forma mais simplificada, né? 2 para 5. O que quer dizer isso? Em cada 5 jogadores no total, 2 são mineiros. Tá certo? Em cada um dos 5 jogadores que eu pego. Perfeito? Eu tenho 2 mineiros. Tá certo então, gente? Tá claro isso? Quer dizer, no total, né? Quer dizer, na verdade, peraí, deixa eu fazer direitinho, porque senão a gente fica confundindo aqui, fica confuso, né? Quer dizer, o total de mineiros e não mineiros. Então, em cada 7 jogadores que eu tenho, né, num total de 7, perfeito? 5 são não mineiros, né? E 2 são mineiros. Tá bom? 2 para 5. Vamos ver a letra D, então. A razão entre jogadores capixabas e a totalidade de jogadores. Quantos são os capixabas? Agora eu vou ter que calcular. Bom, os capixabas é fácil, né? O total não é 28 jogadores? Se eu tirar os cariocas, os mineiros e os paulistas, eu tenho, claro, os capixabas. Os demais são capixabas. Então eu tenho 28, menos os cariocas 12, menos os mineiros 8, menos os paulistas 6. Tudo isso sobre quem? Sobre o total de jogadores 28. 28 menos 12, menos 8, menos 20, menos 26, 28 menos 26 são 2. São apenas 2 jogadores capixabas. Então é 2 em 28. Perfeito? Então, dentre os jogadores todos que eu tenho no grupo, né? Tá certo? Dentre todos os jogadores, 2 são capixabas. Eu posso simplificar isso aqui, não posso? 1 para 14. E aí eu posso falar o seguinte:
de um total de 14 jogadores, apenas um é capixaba. Então, 1 em 14. O total de jogadores é 14, então 1 em cada 14 jogadores é capixaba. Tá certo? Então, 1 para 14, essa é a nossa resposta certa. No último item, o item D, uma questão fácil, sem grandes problemas. O que importa nela é que a gente avalia bem, né, se o aluno está entendendo o conceito de razão. Né? Então eu passei essa questão justamente para isso, né? Para que a gente reafirmasse o conceito e entendesse realmente o conceito de fração e mostrasse a você a importância da razão. Né? Razão é isso, é relação entre duas coisas, entre dois números, entre duas grandezas. Perfeito? Tá certo? Então, gente, mais uma questão resolvida. Quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis. Reafirmo daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site www.matematicamuitofácil.com, um site focado no ensino fundamental. Nós temos lá o conteúdo programático completo do ensino fundamental, tanto na parte de aritmética, como na parte de geometria e como na parte de álgebra. Inclusive análise já temos também. Um pouco de função do primeiro grau, função do segundo grau, teoria dos conjuntos. Então eu garanto a vocês que vale a pena. São mais de 300 páginas, está especializado no ensino fundamental e o mais importante, hein? O nosso site é totalmente gratuito, você fica livre para estudar o tempo que você quiser. E é muito conteúdo. Pode acreditar, são mais de 300 páginas, 300 itens. Por exemplo, equação de segundo grau, né? Eu acho que nós temos 12 páginas diferentes. É como se fossem 12 sitezinhos, digamos assim, né? Então é um material muito... Isso aí vai e cada vez eu estou acrescentando novos conteúdos. Então vale a pena, um site totalmente gratuito, é um apoio fantástico para você que está fazendo fundamental, que é concursando, vai prestar concurso agora. Tá bom? Então, gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima.